Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, trazendo o Lênin Streck de volta ao programa. Sim, tinha sido banido. Que saudade de ti, Lênin. Tinha sido banido pela campanha Só que me dá eleitoral. notícias tuas, é o... Luizinho. É o Luizinho. Ele foi fumar charuto lá em casa, ele foi tomar vinho lá em casa. Foi. E se a mulher dele que corre ali de casa, não deixa de fumar em casa e vai fumar na tua. Segunda noite fizemos uma noitada, o Luizinho e eu. Ele no cigarro e tu no charuto. Ele no cigarro e eu no charuto e tomamos, não posso dizer a quantidade, mas foi legal. Olha, Vega Foi daquelas de juntar guri pra ver. Juntar, só com torcida organizada. Só com torcida organizada. Só Vega Sicília, sabia? Imagina. Luizinho disse, olha aqui, ó, Vega Sicília. Ele vai lá em casa, enche de fumaça de charuto, mas em compensação leva um Vega Sicília espetacular. Quanto não ganha um animal desse? Você é vindo e tomar em conta-gota, rapaz. Eu me lembro do nosso... quando não ganha um animal desse. Um querido amigo nosso, jornalista, que dizia isso. Ele viu o cara com carro diferente. Quanto não ganha um animal desse? Tudo bem, doutor Eduardo? Maravilha. Muito bem. Vocês estão satisfeitos, os dois, mais uns e outros aqui, com o Guerreiro fora do time do Inter? É por mim que é a biche. Você diz na campanha, por mim que é a biche. Como diria, me dá igual. Medalha igual, me dá exatamente. absolutamente igual. Aliás, a o seguinte, me dá igual. Eu não estou preocupado. Caçaram o efeito suspensivo Me do preocupa Guerreiro. isso sim. Hein? O Grêmio é que me preocupa, o resto eu não estou eu nesse momento... Mas tu tá preocupado com o Grêmio? Eu fico preocupado. Toda vez que o Grêmio não ganha, eu fico preocupado. Normal é ganhar. Ontem para mim foi um dia muito ruim, né? O Inter ganhou e o Grêmio empatou e podia ter ganho. Isso me dá um sofrimento bárbaro. Isso dá um sofrimento. Eu só faço uma ressalva. Veja, então, cada um de vocês tem um preâmbulo, tem direito a um preâmbulo. Então, vamos começar por ti, João de Almeida Neto, com este azul. Este azul, que azul é este? Não é azul tricolor? Isso é um azul celeste, sei lá. Não era do céu, não era do mar. Luiz Coronel e Cássia Carpes. Faça o seu preâmbulo, então. Não precisa apresentar, né? Todo mundo, como se dizia lá no Uruguaiana, todo mundo aqui é mais conhecido do que parteira de campanha. Mas era um pouco. Sabe que com relação ao futebol... Não é para apresentar, é para fazer o preâmbulo. Com relação ao futebol, eu acho o seguinte, eu não tenho direito de dizer o que a torcida tem que fazer ou não tem que fazer. A torcida faz o que quer. Agora, eu jamais vou vaiar um jogador que foi campeão da América. Esse aí... O Luan, o Dinho, o Renato, o China, essa turma aí que ganhou Libertadores da América, esses caras estão acima O Renato ganhou o Mundial. Ganhou o Mundial. Um jogador que teve a participação que ele teve, decisiva, na conquista do tricampeonato da América. Erra um pênalti, não vem num bom ano, não vem. Tem que se criticar, Cassiano. Tudo bem, tem que se criticar. Agora, expor a humilhação pública da vaia, um jogador que te deu a alegria que ele deu, aí eu não fiz. Eu não vai. Sim, há um limite, há uma crítica que tem que ser feita. Não, até porque é um grande jogador, que pode atravessar uma fase. Tá jogando mal, não pode cobrar mais pênalti, não acerta os pênaltis, erra quase 50%, não pode. Tudo bem, é uma crítica. Agora, expô-lo à humilhação pública da vaia, não. Para mim... É o famoso esculacho. Como é que a torcida, um coletivo torcida, manifesta a sua desaprovação a esse jogador que fez tudo, que é maravilhoso, mas que vem jogando mal, que insiste em bater pênalti, ou que alguém insiste que ele bata pênalti. A torcida tem que ter, porque existe aí um coletivo torcida que não é tu, não sou eu, e que não vem aqui, que não vai à rádio, que não vai... Esse coletivo, como é que esse coletivo se manifesta? Eu acho que o coletivo... Se não é vaia e se não é aplauso. Pois é. Ou então, aí é uma questão que... Aí nós vamos decretar o silêncio do coletivo. Não, longe disso. Longe disso. Longe disso. Eu quero que todo mundo se manifeste.
Agora, esta manifestação, repito, expor o jogador à humilhação pública da vaia, eu não concordo. Bom, nós vamos dar um passo para um outro assunto aí, mas antes nós temos que passar pelas linguiças e salsichões da Castro. É o aperitivo, né? Putz, pelo amor de Deus, eu já estou louco para chegar em casa, eu estou viciado na Castro, né? O Cassiá também. Castro Neves. Cassiá já fez na panela, já fez na grelha, já fez... É que foi um homem muito Castro. Já foi... Também. 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 Já fez com linguiça, já fez com massa. E é bom, né? Aquele arroz de senhora pobre, porra, espetáculo. Mas com arroz é que é o bicho, eu gosto. Sabor irresistível, a qualidade que não surpreende mais, todo mundo já provou. Já tô com água na boca, tio. Linguiças e salsichões da Castro. É qualidade desde 1960. Que encontra na rede... Zafari. E também no Assum, né? Já está chegando no Assum. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cor está longe, é que o trabalho do médico aparece ainda mais. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Aliás, ontem tínhamos duas médicas aqui no programa e essa mensagem emocionou as duas aqui. Que eram duas médicas que se formaram juntos e não se viam há 14 anos. E se encontraram aqui no programa, foi tagarelice total aqui no programa. Não, começaram lá em cima conversando e entrou o programa, saíram e eu acho que foram embora juntas conversando. Mas o assunto que eu queria trazer é o seguinte: a imprensa e as pesquisas estão sendo muito criticadas, especialmente pela ala anti-PT, porque o Lula aparece nas pesquisas. E o que dói mais, né, para quem analisa é justamente o resultado que a gente também se surpreende, né, que favorece ao Lula. Mas não fomos nós, sociedade, nem nós, imprensa, nem Instituto de Pesquisa, que mantém o Lula como candidato. Ele é candidato porque a justiça ainda não se pronunciou. Sem dúvida. Muito embora a gente possa antever o que vai acontecer. Mas como é que o Instituto vai ignorar um cara que está lá com uma candidatura colocada no TSE? Evidente. Não é verdade? Com documentação, com tudo. Enfim, como é que vai tirar o Lula da pesquisa? E outra, se não fosse por nada, eu poderia usar o grande argumento da imprensa, é notícia. Claro que notícia. Que é uma notícia maior do que alguém preso, condenado e que tenha uma liderança desse quilate, ao ponto até talvez de ganhar do primeiro turno, se fosse o caso. Isso é notícia, se não fosse por nada, se não fosse até porque legalmente, tem dois aspectos. Legalmente ele é candidato ainda, portanto, vai para a pesquisa. Segundo, é notícia. E notícia, imprensa, é feita para isso. E uma coisa Instituto de Pesquisa, como é que o Instituto de Pesquisa... Não houve já o exaurimento de um prazo para homologação de candidatura? Não. Para registro só. Ele pediu o registro. Ele está registrado. Como todos. Como todo mundo. O procedimento é o registro da candidatura. Foi aceito. E houve impugnação ao registro da candidatura dele. Que aí ele tem direito de se defender. 8 ou 9 impugnações ao registro. O MP impugnou, os partidos políticos impugnaram. O registro foi homologado. Não foi. Não foi homologado. Não foi. Então ele não é candidato. não foi só ele, muitos não foi homologado ainda. Assim, legalmente, você... O procedimento é legal. Os candidatos, a convenção partidária escolhe os seus candidatos. Isso. Feita a convenção partidária, essa candidatura tem um prazo para ser levada a registro perante a Justiça Eleitoral. Feito o registro, quer dizer, pedido o registro da candidatura, abre o prazo de impugnação. Se ninguém impugnar, você já seria candidato. A Justiça Eleitoral pode, ainda de ofício, também indeferir o registro. Assim, mas o normal é que todos os candidatos e os partidos políticos e o Ministério Público, eles impugnem o registro. Então, ele está no processo de impugnação ao registro. A última vez que eu vi, tinha 9 impugnações à candidatura do Lula. Movidas por quem? Por outros candidatos, outros partidos políticos e pelo Ministério Público. Isso. E que isso seja bom até agora ele vai a partir do dia 31 que começa. Defesa, tem uma político. Pequena produçãozinha de prova, pode ser, pode não ter, junta documentos, não junta, e aí se julga a impugnação ao registro, e aí uma hora o registro é homologado ou não.
Se não for homologado, aí ele não é candidato. Aí ele não é candidato. Mas agora ele não, agora é candidato. Formalmente, neste momento, igual a todos os outros Tudo candidatos. indica o TSE vai decidir até antes de começar o horário político. Senão vai ser uma confusão. Imagina ter que colocar coisa que depois, no outro dia, tá... Não, assim, eu tenho a impressão, eu vou aqui, posso estar cometendo A partir do dia 31 começa a rádio e televisão. Mas eu tenho a impressão que a estratégia do PT é levar a candidatura Lula até o limite de confecção das urnas. Que vai nas urnas. Tem um prazo para que se coloque a foto e o nome do candidato nas urnas. Claro. Então, quando o sujeito digitar lá 13... aparece o Lula e não aparece o Haddad. Mas não vai acontecer isso. Não, seria uma aberração. Seria uma aberração. Já houve caso de candidato falecido, então, em eleições menores, em que ficou com substituição. Nós tivemos um caso aqui em Gravataí. Em substituição que não há tempo hábil para que as urnas sejam recompostas todas no país. Então tem um prazo para que seja assim, bom, o candidato é esse, vai... Notícia, os dois advogados do conjunto de advogados do Lula, dois deles ex-ministros do TSE, o Henrique, um chama Henrique e o outro Marcelo, não importa o sobrenome, mas dois ex-ministros do TSE e mais dois advogados foram até o TSE com a legislação para exigir que toda a formalidade seja cumprida exatamente para poder chegar nesse ponto. A estratégia me parece que é essa. É bem visto. Porque tem o prazo e sabe, como advogado, que o advogado sempre responde no último dia, né? Exatamente porque, a não ser que lhe interesse que seja no primeiro dia, mas senão o advogado deixa para o último dia. E se for fim de semana, passa para segunda-feira. Estamos falando todos sobre uma coisa que se chama inconsistência da próxima eleição. Se fala da fragilidade do processo eleitoral, da comunicabilidade dos candidatos. Luiz Coronel, só deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tu torce para que não seja homologada a candidatura do Lula? Olha, eu vou te dizer que eu não tenho uma opinião. Eu acho que a coisa está tão enferma. Mas ele não está condenado de segundo grau? Está condenado de segundo grau. Eu acho que é uma questão legal. As duas atitudes, a frase que eu escrevi foi essa. Entre os que acham que o Lula livre é a correção de um erro judicial e os que acham que o Lula livre seja a consagração da impunidade, entre essas duas margens corre a história do Brasil nos nossos dias. E eu não sei onde é que esse barco nos leva. E o João de Almeida Neto? Eu não sei onde é que esse barco nos leva. Essa é a minha imagem. Não, eu estou com o Luiz. Eu fico indignado com a inconsistência do processo. A questão é jurídica, a questão é judicial, a questão é técnica, se o cara é ou não é culpado. Eu, de uma forma política, não posso assumir uma condição de avaliação disso se eu não conheço. Isso. Se eu não conheço os meandros. Eu achei que faltou. É muito difícil. Joãozinho, eu cheguei a falar com o Thompson Flores sobre isso. Não é culpado. E aí, Cassiano, o que tu pensa, Cassiano? É só um pequeno parênteses. Ele foi julgado já. Eu cheguei a falar com o ministro Thompson sobre isso. Quer dizer, a nação... Eu cheguei a falar com o ministro Thompson. Desembargador. Presidente do desembargador. Feita a correção. Que eu acho que é uma condenação... Que vai ser a nossa homenageada. Uma condenação de alarme social, de repercussão e efeitos sociais, mas só conhece a condenação. Não há uma exposição dos fatores de prova. O que levaram à condenação? O que o TSE vai julgar? Então se ele foi julgado pelo colegiado, ele foi. Foi julgado pelo colegiado. Mais debatido que isso não tem. O que é? Mais debatido que essa condenação não. Não, tecnicamente ele está condenado. Sim. Tá, foi pelo colegiado. Só para deixar... As provas assim, não tiveram exposição. São duas coisas diferentes. O TSE não julga, não rejulga. E aí, a Cia tem razão nesse negócio. Sim. Assim, o próprio telespectador, quando o TSE vai examinar isso, ele não vai reexaminar minimamente... O processo. O processo pode ter sido... Tem 500 nulidades, o processo pode ser um lixo,
mas o TSE... Já foi julgado por um colegiado. Já foi julgado por um colegiado. O que tem no meio disso que pode fazer com que, e a única maneira, né, teria dois modos, que é o modo da ONU, se por acaso fosse colar essa questão, e o segundo é buscar o efeito suspensivo ou pelo STJ ou pelo STF do mérito, aí sim, do processo de condenação. Se fosse obtido um efeito suspensivo, no sentido de que o recurso, e isso é pelo artigo 1019 do Código de Processo Civil, hoje pelo Código de Processo Civil, embora a matéria seja processual penal, se houver plausibilidade de que, por exemplo, o Zé Dirceu está livre pela plausibilidade, porque Olha que tem o juiz do TRF aí que julgou o Lula, que é Paulsen. Desembargador. Tá, então só para dizer, me tirou do sério. Mas claro. Eu estou dando informação. Mas é para tirar mesmo. Foi para tirar mesmo. É para dar informação só para... Se ele conseguir uma dos efeitos suspensivos, aí o TSE tem aí sim para dar o registro. Exato. São duas coisas diferentes. E ele está buscando, primeiro, no TSE, mas para isso, antes disso... Eu não sei, não é questão torcida, Lênio, mas o que tu espera disso? O que tu espera? Bom, um jurista, o que tu espera? Eu achei que o processo Lula é um processo cheio de vícios e tal, esse é um problema seríssimo. Essa é a maior inconsistência que tem. A história do Brasil nunca vai saber se o Lula é culpado ou não é culpado. Porque o processo, a estrutura judicial que levou a cabo esse processo é uma estrutura completamente inconfiável. Exatamente. Tão inconfiável... O que é inconfiável, João? O que é inconfiável? O que é inconfiável? Vou te dizer. O que é inconfiável? Tem um ministro mas, de plantão... mas quem julgou não foi o Supremo. Tem um ministro de plantão de um lado, dos que querem livrar a cara do Lula. Tem um está dizendo esse é o julgamento que pode acontecer. Isso não aconteceu ainda. Aconteceu? Não, foi na primeira e segunda instância recente. Que revogou a prisão dele. Mandou aí soltar. É outra coisa. O desembargador de plantão que revogou, desfez uma decisão de um colegiado. E que foi anulado. Olha que aqui está falando. E que foi anulado prontamente. Os caras que pode isso. Twitter, depois vão para o Twitter dizer que eu sou comunista e que eu sou esquerdinha. Olha o que eu estou dizendo. Que injustiça. Tá. Bom, não sou eu que estou sob julgamento. Eu estou me solidarizando. Sim, o João está. Então, de um lado, o João está questionando a justiça que condenou. O processo que condenou o Lula tem de um lado um desembargador que, em regime de plantão, desfaz uma decisão. Quem é ele? Não lembro o nome dele. Porra. Foi secretário do PT aqui em Porto Alegre. Foi secretário do PT em Porto Alegre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O cara só falta botar a camisa vermelha do PT lá. Qualquer um que sai do Supremo ou do Quinto... E do outro lado... Tem uma história. Querem a caveira do Lula. Tem um juiz que estava no mesmo episódio. Teve um juiz que estava de férias. E, portanto, sem jurisdição. Isso. Que ligou não sei para quem, dizendo, olha, não deixa isso acontecer, porque isso é uma barbaridade, e patati. João, tu acha que isso aí é absolutamente inconsistente. O Favreto fez... Tu acha que o Favreto... Tu acha que o Favreto... Não, o João não quer, tem que me olhar, o João tem que me olhar. Tu acha que o Favreto fez certo, então? Deixa eu botar... Não, eu acho que... Tu tem que dizer. Tem que dizer. Isso que o Luiz disse, é uma inconsistência, é uma inconsistência tão grande. O cara tá de plantão... Os dois lados estão errados. Me dá uma chance aqui. Nós estamos falando de coisas absolutamente diferentes. Os dois estão errados ou não? E ainda nem consegui responder a pergunta do Paulo Sérgio. Os dois estão errados. Deixa eu chegar lá. Nós estamos tratando de coisas absolutamente diferentes. Então, eu vou tentar responder a pergunta. Primeiro, eu espero que o Lula não seja candidato, porque eu gosto da lei da ficha limpa, e eu acho que a lei da ficha limpa... O Lula votou a favor. Em todos os sentidos. O Lula votou a favor. Não, o projeto é dele. Não, o projeto foi o dele. Se o Lula... E aqui, ó, eu não estou entrando no mérito aqui se o Lula merecia ou não merecia ser condenado. Ele foi condenado, ele preenche os requisitos para não ser candidato. Porque a lei da ficha limpa
é uma boa coisa para o Brasil. Sem então, dúvida, eu espero sem dúvida. que, se ele for candidato, está desmoralizado. Desmoralizado o pleito e não vale mais para as eleições brasileiras. Nós vamos retroceder décadas. Sem dúvida. Nós vamos retroceder décadas. Então, eu espero que ele não seja candidato. O segundo ponto, que aqui se fala muito, são as inconsistências do processo, os vícios. Assim. Olha, todo advogado de defesa, só existe uma pessoa, talvez duas, mas existe uma pessoa que tem um desejo enorme de fazer justiça, que eu posso garantir para vocês. É o juiz. O juiz quer fazer justiça. Nenhum juiz está querendo condenar inocente. Só para condenar. Eu tenho faz 30 anos que eu estou no Ministério Público. O segundo cara que quer fazer justiça, é o promotor de justiça. Ou o procurador da República. Porque eles também não têm nenhum prazer em condenar inocente. Estou falando de um sujeito que faz 30 anos que trabalha no crime. Eu absolutamente nunca pedi a condenação de alguém que eu achasse que fosse inocente. Bom, aí tem um terceiro ator do processo. Eu, como advogado, nunca pedi a absolvição de um cliente que eu achasse que não fosse inocente. Vem um terceiro ator do processo. Tem um terceiro ator do processo, que é o advogado, que não tem nenhuma vinculação a rigor com justiça. Ele tem a rigor vinculação com os interesses do cliente. E deve fazer o melhor para o cliente dele. E vai afirmar sempre. E deve também, se possível, criar nulidades, aproveitar-se das nulidades, levantar nulidades que ele sabe que são Mas o juiz tem que ser imparcial. Perfeitamente. O juiz, João, não é isso. o juiz tem que ser imparcial. Ninguém e o Sérgio Moro não é imparcial. Para um pouquinho. Doutor Eduardo. Não, peraí. Está saindo. Me deixa eu concluir. O doutor Eduardo está saindo. Me deixa eu concluir. Está saindo. Não, mas o senhor está... Surpreendentemente saindo da sua conduta elegante. Mas para dizer que o advogado é um farsante. Não é. Ele tem um papel a cumprir. Ele tem um papel a cumprir. O papel dele é de uma defesa honesta. Sim, mas qual é? O advogado não pode. O advogado não pode mascarar a realidade. O que tem isso de desonesto? Não deve. O que tem isso de desonesto? Doutor, nos Estados Unidos, o advogado que defende uma causa desonesta se torna responsável. Agora, ninguém como eu não vi ainda, pode até ser que em algum momento isso aconteça. Como eu nunca vi um sujeito entrar e dizer assim, doutor, eu matei a minha mulher, quero que o senhor me arrume 30 anos de condenação. E o advogado fazer isso. Como eu nunca vi isso acontecer, a experiência tem demonstrado isso que eu estou dizendo. O advogado defende o interesse do cliente. E é assim, doutor, até porque ele tem que estressar. Doutor. Ele tem que estressar as outras pessoas que atuam no processo. É isso. Então, agora, atacar o juiz Moro, que é unanimidade nacional, é isso aí, doutor. Toda unanimidade. Não, mas ele é unanimidade. Não é burra, não. Agora, quando a gente chega nesse argumento que eu quero chegar agora, diz assim, mas a gente não... O processo é público. A sentença está lá, o acórdão está lá e todas as provas são no processo assim. Isso não foi debatido publicamente. Mas nem no processo as provas são debatidas publicamente. Nesse caso, e quem quiser é só ir até lá e pedir para ver, porque o processo é público para todos. Quem quiser ir lá, é só pedir, deixa eu olhar o processo. Eu quero ver a prova Só um pouquinho, deixa eu botar, eu peguei agora de tão imparcial. Só para botar aqui o telespectador. Eu queria dizer uma coisa. Boa noite, Paulo Sérgio. Dizer que o Lula foi condenado sem provas, como foi dito aí, é pôr em dúvida o sistema judicial brasileiro. Parece conversa de maluco. Como o Lula enriqueceu, esse pessoal aí não está falando sério. Luiz Ribeiro está dizendo o quê? Eu não disse que ele foi condenado sem prova. Eu disse que eu não conheço a prova. Eu acho o seguinte, deixa eu chegar a uma conclusão. A emoção coletiva está à flor da pele. O processo reflexivo, racional, está em conflito com as certezas raivosas de tudo que é lado. Certezas raivosas. Nós estamos cometendo alguns erros de observação. Por exemplo, julga-se a condenação, coloca-se a colocação do Moro como na pessoa dele. Foram 14 juízes que condenaram. E o Temer. Não foi o 14 por 14. Como 14? Da onde tirou os 14? Vamos somar todos. Doutor, vamos fazer o coronel está contando também a prisão, provavelmente, dos Supremos, pedidos de prisão, prisão passou. Até chegar. Mas primeiro, o Supremo nunca julgou prisão do Lula até hoje. O habeas corpus é diferente. Não tem nada a ver com o processo. Mas foram pareceres
que no fundo resumiu a questão, libertar ou não libertar. Mas esse é um argumento que não dá para usar. Não. A questão no fundo era libertar ou não libertar. O argumento é ótimo. A questão no fundo era essa, libertar ou não libertar. Não foi o Moro que condenou ele. Ora, conclui então, Lênio. Outra coisa que eu diria. Primeira coisa é essa localização unipessoal no Moro, eu acho equivocada. Existe um parecer, um posicionamento de juízes sequentes. Tá? Então me parece que não está saudável. Como não é saudável também este acúmulo de responsabilidade de todos os males do Brasil para o fracassado Temer. Ele é um herdeiro de problemas nacionais que ele talvez tenha crescido, não tenha sabido gerar, mas há uma posição cômoda de localizar nele toda a responsabilidade dos problemas que nós vivemos atualmente. 13 milhões de desempregados, 4 milhões e meio de desistentes, 60 mil mortos por violência, sei lá, daí eu seguiria assim. Mas aquele... Aí tu localiza tudo no seu tempo. Ele está no governo, ele está no governo há quase 8 anos. Não, foi quase 8 anos. Foi líder no governo do Lula. Mas não era ele que tinha um apito. Não era que tinha um apito. Não. Mas eu quero encerrar. Mas deixa o Lênio concluir. Mas eu não consegui concluir ainda. Também, mas... Eu tentei retomar a elegância aqui, porque o João estava dizendo que eu estava muito elegante. Não. Deixa eu mudar, estou brincando contigo, João. Sim. Disse que o senhor é um homem fino, elegante, que estava... Qual é... Você estava... Desbordando. Deu uma pequena digressão. Viu? Assim, qual é o grande problema dessa eleição, viu, que me parece, assim, que nós vamos ver que vocês apontaram bem. Você começou elegante? Ela vai ter, a sensação que eu Agora tenho é que ela vai ter um déficit de legitimidade, de qualquer jeito. Já tem. Exatamente. Se o Temer tem um déficit de legitimidade, ele tem, não adianta. A sucessão dele não se deu no mesmo processo que o Itamar sucedeu ao Collor. A sucessão dele foi diferente. Até porque, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, o Temer foi um conspirador. Que o Itamar não foi. Ele conspirou. E quem conspira muda de figura. Temer é um golpista. Mudou de figura. Esse é o primeiro. Eu não vou dizer golpista. E o Itamar nunca participou de corrupção. Exatamente. Eu não diria golpista porque o processo foi constitucional. Mas ele conspirou para que se produzisse aquele resultado. Tá? Então isso não tira a legitimidade do Temer. Num segundo momento, nós temos um candidato preferido, que é o candidato popular, e que, de alguma forma, vai acabar não concorrendo. Então, assim, quando o candidato preferido, que é o candidato que, de alguma forma, poderia se legitimar a eleição, porque ele tem a preferência popular, ganhando ou perdendo, quando ele deixa de concorrer, qualquer candidato que sai eleito, por melhor que saia eleito, ele vai ficar assim, mas o fulano... Vamos deixar agora o Lênio terminar, que nós que interrompemos o Lênio. Sim, fizeram uma laúsa em torno do negócio agora, né? Uma laúsa. Eu gosto dessa Em primeiro palavra. lugar, esse processo todo teve um problema seríssimo com relação à imparcialidade do judiciário, que fez um processo 4.0. Nenhum processo do Brasil andou tão rápido quanto esse do Lula. Isso aí é escandaloso. Segundo, o Ministério Público também não foi imparcial. Aliás, transitou em julgado. A decisão, o item 9 do acórdão que condenou o Lula, diz assim, perigosamente, e eu avisei o Ministério Público Federal, escrevi e pedi, faça um embargo de declaração porque vai ficar feio. O Ministério Público não precisa ser isento. O que surpreende, porque eu, no meu discurso de assunção ao Ministério Público, decorei uma fala do Valadão, Alfredo Valadão, que é o pai de todos os promotores, que na década de 50 do século passado dizia que o Ministério Público é um órgão que deve dar a garantia contra e a favor do Estado, contra tudo e contra todos, e havendo ilegalidade em qualquer lugar, inclusive a favor do réu, ele deve buscá-lo. E, portanto, ele deve ser imparcial também, é uma espécie de magistratura. E o Ministério Público perdeu a sua magistratura por decisão judicial. Não é eu que estou dizendo. O tribunal, no item 9 do acórdão, perigosamente, está ali escrito. O Ministério Público não precisa ser isento. Se ele não precisa ser isento, qual é a diferença dele com o advogado? Aí volta o assunto.
O advogado faz uma gira estratégica, defende o seu cliente sempre, porque o advogado não pode pedir condenação. Mas o Ministério Público tem essa função. Todo esse conjunto de coisas aponta para o Ministério Público ficar com as barbas de molho para saber que a ânsia, por vezes, de fazer um tipo de condenação acaba criando um problema de imagem. Enfim, nessas questões, quanto com relação a se o Lula deve ou não deve ser candidato, eu acho que ele deve ser candidato. Acho que tem plausibilidade por uma razão simples. Buscando o Cassiar, não na questão do TSE, do modo como está posta. Para ele ser candidato juridicamente, ele precisa de um efeito suspensivo no STJ ou no STF, porque o TSE não revisa nada do que foi feito. Não. Então, como há... Caiu na segunda Câmara. Como há uma série de questões ligadas à prova ilícita, você pode dizer que não há, mas tem alegações de prova ilícita. Prova ilícita é uma coisa que exige o reexame factual. Isto pode ser plausibilidade, no sentido apenas de plausibilidade. Você pode até dizer que não, eu quero dizer que há elementos jurídicos que dariam aso a que o STJ ou o STF desse o efeito suspensivo e com isso pudesse ser candidato. Essa é a resposta técnica. Tu é um cara que pensa como o Gilmar Mendes, se cai na mão do Gilmar Mendes resolvido, então. Quem sabe, não sei. Vinhos do mundo. É como vocês, apaixonados por vinhos. Apreciem os melhores Malbecs da Argentina. Os singulares Carmeneres, da onde? Chile. Do Chile, que teve desaparecido durante tantos anos, foi reencontrado no Chile. Né? E os Chablis? Os tradicionais Chablis, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa Serra Gaúcha, onde se destaca o Cabernet e o Merlot. Por isso, a Vinhos do Mundo trabalha aqui para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Vocês que falaram e eu que estou ficando sem voz. Você acredita em um mundo de prosperidade sem perdedores? A resposta está aqui, agora. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. 326 WhatsApps, hein? Vocês estão de parabéns ainda. E pipocando, olha aqui como entram. Cassiano, tá vendo? Um atrás do outro. Mas nós vamos, antes que tu fales, doutor João de Almeida Neto, nós vamos ao quadro de saúde. Com o nosso PhD em Oncologia, nosso titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, fundador do Instituto Oncológico Kaplan, que agora também está atendendo a Oncologia do Hospital de Itaquara, e vamos falar com ele, que é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul-Grandense. E é o nosso André Rie, dos Pampas. Sabia que ele canta e toca, o João de Almeida Neto? Tu já assistiu um recital do Gilberto Schwartzman, um espetáculo. E ele é mais bonito que o André Rie. Eu não assisti ainda. Mas tem que assistir. Esse é o lado lírico? Lado lírico. E ele é mais bonito que o André Rie. Então vamos claro, a ele. Sim, Doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Olha aqui.
É impressionante essa morosidade que estamos observando. Reclamar da celeridade é o fim da picada. Precisamos dela. Lutemos sim por uma justiça mais rápida para não deixarmos as prescrições salvarem os larápios da É que as pessoas pátria. ouvem o que querem ouvir. O que o Torlênio disse não é que esse processo não devia ter sido célere. É que ele foi muito mais célere Do que os outros todos. do que os Qualquer um. outros Qualquer um. todos. E esse o que eu Vocês estão falando de bandido. Olha, convenhamos, o Lênin está louquinho para defender o candidato. Eu acho engraçado o seguinte, ninguém defende o Zé Dirceu, os esquerdinhas não defendem o Zé Dirceu, né? Não defende a Dilma, tá aí, teve que disparar para Minas Gerais. E está liderando as Mas, pesquisas. exatamente. Aí ganharia aqui também. Não sei. Bom. Mas é que a Dilma, na verdade, não precisa de defesa. Mas por que a Dilma precisa de defesa? Me dá um processo contra ela. Não fala isso que o Marum já acabou com ele outro dia aqui no programa. Não é verdade. Agora já vai tu acabar Não com é ele o que eu também. sinto. Olha aqui, a Não é o compra que eu de sinto, Passadina... Marum, a compra de Passadina não cita um item de corrupção Me dá no governo Temer um aqui. processo, me dá um inquérito, falta. me dá um inquérito contra ex-presidente, me dá um processo, uma denúncia contra ex-presidente. Aliás, eu posso falar disso também Não sei porque quem é que ele está querendo. da ex-presidente Dilma. Não, eu não falei que ela. Eu disse que ela não se elegeria no Rio Grande do Sul. Disparou para Minas. Não, mas agora tu arrumasse a fala, porque o início da mas fala ela tá foi aqui. que. Nós estávamos esperando que ela ficasse aqui. Não, ela é natural de ficou. Minas. Não, mas é natural de Minas. Tá, agora é natural de Minas. Não, Passou. não, agora não, ela sempre foi natural de Minas. Foi presidente pelo Rio Grande do Eu Sul. estou com o Cassiá. Aí eu estou contigo. Aí não. Porque eu criticava o Sarney, que um ano era candidato pelo Piauí, o outro pelo Maranhão, o outro pelo... Mas ela nunca foi candidata pelo Rio Grande do Mas Sul. aqui ela já foi candidata a alguma coisa? Ela nunca foi candidata Mas foi pelo Rio Grande do Sul. secretária, esse Não, mas elegeu assim, presidente. Não, mas mas é o secretária? seguinte, Não, mas vamos só... Deixa Não, mas o vamos PT organizar o Ela mudou, argumento. Sim. mudou o domicílio Ela teve o eleitoral. domicílio eleitoral dela a vida inteira aqui em Porto Alegre. O Brizola, então, Não, merece ser aí crucificado. Trocou o domicílio Crucificar eleitoral o Brizola. para concorrer à eleição. Era um caso diferente. Trocou o domicílio Mas é um eleitoral. direito. Assim, ó, Não, ninguém tá dizendo. O Brizola não trocou também? Ninguém tá está dizendo dizendo que não é que está direito. errado. Agora, quem criticou o José Sarney porque trocou o domicílio eleitoral do Maranhão para deixar a filha e o filho governar o Maranhão e foi ser senador pelo Amapá, pode criticar a Dilma por ter trocado o domicílio eleitoral para Minas Gerais. E do caso do Brizola, Agora, era quando eu alguém achei que ruim o voltava que o do Sarney exílio. fez, eu estou achando ruim o Voltava que do ela fez exílio, era também. uma situação muito Sim. diferente. Voltou para um combate. Bem diferente. O a situação do Brizola tinha sido deputado federal pela Guanabara. Então, Não, e o Brizola fixou domicílio no Rio. E Ele era não uma veio morar no liderança Rio Grande do Sul. nacional. Ah, a Dilma está morando aqui. E Mas era... ela morava aqui, o Não, domicílio eleitoral mas dela era o aqui. Brizola também Ela morou. Eu não votava tenho que aqui pra defender presidente. Dilma. Ela Mas vinha aqui, o votava Ela pra fez a presidente. carreira política. Brizola também aqui. morava aqui. Não, mas foi mas não deputado quando ele pelo Rio de voltou. Janeiro, pela Guanabara. Não, é que existem diferenças. sintomas. O comportamento pessoal do cidadão, ele é composto de alguns sintomas. O Brizola É uma liderança nacional. era uma liderança nacional. Foi né? Foi lá para o Rio de deputado Janeiro, federal. ganhou a eleição e tal. Claro. O Sarney, quer dizer, estou aqui sendo até meio leviano, mas visivelmente ele procurava nichos diferentes para poder Legitimar o poder. se legitimar no poder e abocanhar outras regiões eleitorais, enfim. Eu acho que é uma grande diferença nisso. Eu percebo aí alguns sintomas no comportamento de um e de outro. Mas é legal. eu- mas permitido. Entre um Mas ou eu outro, tô entre dizendo- Brizola e Sarney. Agora, eu acho que o caso da Dilma, ela, desde o início, ela falou que podia ser candidata por Minas. Essa questão, eu acho que Mas estava essa bem virgindade colocada. ética que tu atribui a ela Entendeu? começa a pecar em passadinha. viu? Até, para mim, ela pode concorrer aqui ou lá. Mas ela e os outros Mas conselheiros. eu só o queria pessoal dizer uma do coisa PT assim, não ó, defende ela. para não milhão passar de batido. prejuízo ali, Eu né? queria só fazer uma coisa para título de reflexão para todos nós, só para que a gente possa refletir. Foi feita uma crítica aqui da velocidade em que o processo do Lula correu. Eu não sei dizer exatamente em relação aos processos. 4.0. Eu não sei dizer exatamente porque me consta que num determinado momento a 12ª Vara ficou exclusiva para aqueles processos, então tratava só dos processos da Lava Jato. E a jurisdição foi dada, a jurisdição ordinária da vara para outra. Então ficou tratando só daquilo. Mas a pergunta que eu quero que todo mundo faça aqui é a seguinte: esses processos que tratam de pessoas emblemáticas, não Lula, todos, o mais emblemático talvez seja o Paulo Salim Maluf, que ficou
30 anos quase respondendo 46. processo sem ser condenado. Assim, ó, esses processos não merecem uma atenção especial. Nós não achamos assim que essas pessoas o judiciário deve dar uma justiça para essa, deve dar uma resposta em relação a essas pessoas e não em relação ao anônimo, ou essas pessoas devem ser julgadas como se anônimos fossem. Eu gostaria de fazer essa reflexão. Um grande empresário, um sujeito que sonega muito dinheiro, ele deve ser tratado como o sujeito que foi pego trazendo 3 ou 4 celulares numa viagem? Não, é a mesma circunstância? Ou o juiz, quando olha, diz assim, não, eu vou tratar esse aqui... Mas o direito penal é do fato e não do autor, não? Não, mas eu não estou falando de direito penal do autor, não estou dizendo que o juiz vai ser mais rigoroso com um ou com o outro. Sim, mas se ele é mais rápido, é o que ele já escolheu. Mas vai usar um critério de justiça igual para os dois. Agora, ele deve... A pergunta que eu estou fazendo... Não, tá bem? Eu estou fazendo assim, eu entendi, Eduardo. A título de questionamento. Há um interesse público na resposta. Né? Há um interesse público na resposta. Sem dúvida há. Agora, e aquela idosa que está esperando há 20 anos para levantar Não, eu estou falando do crime, da improbidade. Eu estou falando desses que tratam com a honestidade do sujeito, especialmente do sujeito. Por exemplo, que é essa operação Rodan e tudo aí, quanto tempo rodou Rodan, e que também era federal? Agora, Agora, a impressão que eu tenho, já que tu trouxeste isso, é que a Justiça Federal aprendeu com essa. Porque a juíza ela ficou sobrecarregada em Santa Maria, não deixaram... Quando surgiram os casos novos, o que eles fazem? Deixa o juiz só com o que importa, deixa a jurisdição comum para outro juiz. Mas no mensalão também foi rápido. Roberto Jefferson, mesmo tendo sido um delator, sem a figura daquela delação premiada, e foi rápido, ele foi condenado. É que também é uma outra coisa aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso disse isso no julgamento recentemente, disse assim, ó, é só no Brasil que a gente acha normal um processo crime durar 5 anos. Um processo crime, num país civilizado, dura 1 ano. Em 1 ano ele está sentenciado. Eu vi o Marinho agora. O Marinho, agora aqui não. Marinho 4 anos. Mas também eu posso usar a mesma frase e dizer assim, é só no Brasil que o ministro como o Barroso diz as coisas que diz e julga do modo como ele julga. José Maria Marinho, nos Estados Unidos, mais de 4 anos. Temos o caso Sabia? do Cunha. Olha, mas até mais de 4 anos, José Maria Marinho. Veiga, temos o caso Então o que nós vamos fazer, né? Temos o caso do Gilmar Mendes tem fã. Veiga, temos o caso do Barroso pode dizer o que quer. Temos o caso do Cunha. Foi rápido também a prisão. Quem derrubou a Dilma foi o Cunha, fez aquele conchavo lá e está lá na cadeia até hoje. Foi conchavo, então? Não fez. Foi. Vera Lima, que beleza o professor Lênio estar no programa. Sensatez e conhecimento. Olha. Parabéns ao Lênio. Dilma é inocente. Aconteceu uma sabotagem brutal contra o governo dela. A Vera sabe tudo. Mas o PT não defende muito a Dilma, defende o Lula. Não defende o Dirceu. Olha aqui, muito bom o programa de hoje. Bem dividido, polêmico e interessante. Porque quando fica só a rasgação de seda de um lado, fica muito tendencioso o programa. Interessante as pessoas colocarem suas opiniões e o âncora do programa, no mínimo, tem que respeitar. Sou a Fátima Lopes Pinheiro, de Santa Cruz do Sul. Lênio Streck, muito sensato, falou com clareza, objetividade, sem destilar o ódio. Dilma foi para Minas Gerais para tirar o Aécio. É que ele voltou dos Estados Unidos agora há pouco. Ele está zen. O Lênio está zen. O Lênio é a esquerda festiva. Começando que lá são 2 vagas iguais aqui e o Aécio não concorre ao Senado. Concorre para essa. Claro, mas vendo e assistindo o doutor Lênio na sua ânsia de defender seu ídolo, tomando café, fiquei com vontade de estar no programa para revidar. Como pode defender um bandido corrupto que destruiu o país? A esquerda não tem limites, é uma religião de cegos, governados dessa maneira. Cialdino. Eu só estou falando tecnicamente de um processo, não estou defendendo o PT, estou fazendo apenas algumas reflexões sobre Dilma e falando da possibilidade de Lula ser candidato, e só faltou eu dizer o seguinte, o ministro Barroso, que é o maior defensor do direito internacional, existem palestras belíssimas dele, aplaudidíssimas de pé, em que ele diz, não é possível que o Brasil não respeite decisões das cortes internacionais, etc., etc., porque o Brasil está na globalização, etc., direitos humanos. Eu quero ver, eu não estou dizendo que ele não vai, eu estou dizendo que ele é o relator. E a preliminar da defesa do Lula vai ser essa questão da ONU. E segundo,
Vocês sabiam que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, há 3 anos atrás, deu um parecer duríssimo a favor de que tem que se obedecer às decisões, por exemplo, da Corte Interamericana? Na ADPF 320. O telespectador esperto, olhe lá, entra a ADPF 320, veja ali, parecer de Janot, o que o Janot diz sobre o direito internacional. Eu não estou dizendo que deva, eu estou só dizendo que o Brasil é um país repletinho de contradições. Barroso uma coisa diz outra coisa diz outra. A Rosa Weber diz um negócio, ontem na questão trabalhista ela disse outra, e a torcida, e esse é o problema, o Brasil é um país de torcedores. E aí quando o juiz julga bem, esse é o cara. No dia seguinte, assim, sempre disse que esse cara não prestava. Isso é a mesma coisa com o Luan. A questão é o seguinte... Em tudo. Por isso que o direito necessita de um grau de ortodoxia. Se todos cumpríssemos a Constituição na sua letra, e eu sou um conservador nisso, eu sou um jurássico. Um originalista. Um originalista. Eu sou lá, aquele bagualossauro, lá de Agudo, que é perto lá da casa da minha mãe, ele é 320 milhões de anos, é aquele dinossauro mais antigo do mundo, foi encontrado lá em Agudo. Foram pegar o DNA dele. Tá cheio. Pegaram o DNA dele. Estava lá. Mas eu sou descendente desse dinossauro. Mas ninguém gosta disso tudo que tu está dizendo, dessas idas e vindas. O Gilmar Mendes, recentemente, que é teu amigão e teu ídolo, recentemente usou como argumento para voltar atrás. Adjetivo? Para voltar atrás na prisão em 2º grau, o argumento dele é assim: nós vamos continuar empoderando essa gente. Essa gente é nos juízes de 1º grau. Esse foi o argumento dele. Nós vamos continuar empoderando. Eu acho que tu visse que amigo às vezes é adjetivo ou substantivo. A Corte da ONU contraria, mostra desacordo com a posição, com o andamento da questão Lula, mas lá a condenação é em primeira instância. Olha o que está dizendo o espectador. Lá, olha aqui, lá onde? O pai... Mas a ONU não é os Estados Unidos. Sim, mas eu vou te dizer, está lá. A ONU é a ONU. Olha o que está dizendo o telespectador aqui. Diz, o pai... Entrou agora o pai do Lênio, se enganou no cartório, era para botar Lênin o nome dele. Quem sabe, não se sabe. Na verdade, a minha descendência, na verdade, antes do meu pai, já era desse bagualossauro aí, desse jurássico. Olha aqui, ó, nós vamos com o Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produto Gimo, qualidade comprovada. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. O BRDE também, né? O BRDE que estará conosco também na Expo Inter. Começamos no sábado lá com o Expo Inter Pampa. Boa tarde, Paulo Sérgio. Sou o Correia Gonçalves de São Cepé, terra da minha família, toda de São Cepé, e gostaria de obter informações com João de Almeida Neto, onde posso conseguir o CD que ele gravou das obras do Dr. Jorge, do Dr. Afif Jorge Simões Filho. Pergunta João de Almeida Neto, porque eu quero conseguir este livro e o CD. Sou conterrâneo do Dr. Afif e seu aluno no Oti Araju e gostaria muito de conseguir esta obra. Um grande abraço, Pércio Correia Gonçalves. Aliás, eu saí daqui aquele dia ouvindo o teu CD, João, porque eu conheço o CP, a praça, tudo, e me vi lá dentro. Chorei ouvindo o CD. E olha, parabéns pela tua interpretação. E a tua ideia de interpretar as poesias do doutor Afif Jorge. Respondendo aí ao telespectador, aonde comprar o disco, como se dizia antigamente lá em Uruguaiana, nas melhores casas do ramo. Teu ponto final. O meu ponto final é sobre essa palavra que o Luiz Coronel trouxe para o programa de hoje, inconsistência. O processo eleitoral é de uma inconsistência total. Alguém já assistiu ou já ouviu os debates dos candidatos à presidência? Eu ouvi todos atentamente e a certa altura da minha audição eu não sabia se eu estava ouvindo um debate a presidente da República ou se eu estava ouvindo um programa de humor. Porque aquilo que era dito me causava mais riso
do que curiosidade intelectual. Eram verdadeiras Pior é que é mesmo. piadas. Começar pela postura, maioria, é uma coisa impressionante. Eu também acho. Nunca vi o Brasil num palco tão inconsistente. Doutor Luiz Coronel. Eu começo a dizer que alguns jornalistas que eu assisti em entrevistas não faziam entrevistas, parecia um interrogatório. Inquisição. Parecia uma inquisição, um interrogatório. A elegância de formular a pergunta, por mais dramática e contundente, não abdica. Aquilo que dizia o Carlos Drummond, perca-se o ônibus, mas não se perca a elegância. Os caras perdiam a elegância na forma... Mas o que eu queria dizer, a minha posição pessoal, a eleição é um convite para sair para a rua com tempestade. Quer dizer, quando o cara diz, não, mas eu vou ter que sair com essa tempestade? Então, eu conduzo o raciocínio, que eu penso por metáfora. Este momento é um momento que a gente é convocado para o que era para ser uma alegria patriótica, para um desconsolo. Tu te encaminhas a um desconsolo, que é este terreno, que é este embandeiramento, que é este apelo eleitoral que não te convence, que não te fornece uma esperança concreta, que tem mais adjetivos que substantivos, de jogos que tu não sabe onde é que vai chegar, de candidatos que tu não sabe exatamente que projeto político é esse, que biografia tem esse cara para afirmar um projeto consistente. Então eu sigo dizendo, a eleição é fatal, é calendário, é necessário, é o momento da história do Brasil virar a página, mas ela não apresenta convicção, certeza e nutrientes para uma esperança sólida. Cassia Carpes, solicito esclarecimento com relação ao seguro fiança locatícia, a forma de cálculo se a lei é municipal ou estadual e se teve a tua participação, Carlos Alberto. Não entendi, fiança. Locatícia, não é? É estadual. Não, é estadual. Eu quero dizer que o caso aqui foi o Lula. Mas, Lênin, eu gostaria que todos os políticos corruptos estivessem na cadeia. E muitos estão, tá? Como nós citamos aqui. Da primeira vez há muito tempo, eu vou ser apenas eleitor. E eu tenho que fazer essa exigência, até no meu voto, no voto de vocês. Agora eu vou votar. Eu acho que nós temos que votar, Paulo Sérgio. Tá? Mas a política aí, como o João disse, está muito feia. E automaticamente, quando nós começamos a defender políticos que nós sabemos que fizeram isso ou aquilo, independente de partidos, tem no meu, tem no de vocês, tem no telespectador, tem larápio aí, safado, sem vergonha, em todos os partidos. Tá? Mas nós temos que votar, acreditar aí nesse país. Mas eu sou a favor. O Moro não condenou ninguém. Ele fez um processo natural. Quem condenou foi o TRF4. E não foi só o Lula. Como não condenou? Foram outros. Condenou em primeira instância, sim, em primeira instância, mas aqui sustentou unanimemente aqui no TRF4. Tá? Se tivesse no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro para São Paulo e Brasília, não teria acontecido nada. Essa é uma nova... Como não teria? O ano que está no Rio de Janeiro, teria uma abafado. Está condenado a quase 200 anos de cadeia. Mas teria um abafado, porque foi num posto de lavagem em Curitiba. Foi uma mulher até lá. Teria abafado nada. Não. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade e fazer a limpa da política. Ou nós fizemos de uma vez, ou não vamos fazer nunca mais. Nós estamos sempre, como disse o João, se é meu, não pode. Se é teu, pode. Não é assim. Tem que condenar todos, independente de partido, aquele que, porventura, faça uma falcatrua. Não temos sistema, está corrompido. Esse sistema que está aí, João, está corrompido há muito tempo. Como diria o Fernando Collor de Mello, duela a quem duela. Sim, então eu sou a favor do seguinte, tirem do pleito qualquer um que signifique que aquilo vá dar um significado de corrupção, de coisa ruim para o país. Eu até falando... Vou fazer uma homenagem aqui para o nosso WhatsApp 547, que chegou aqui, já chegou outros depois, né? Que audiência, né? Excelente. Vocês aí, o Davi aqui, Paulo Sérgio, por que o que está acontecendo na Venezuela não se ouve notícia nenhuma da ONU e sobre Lula quer se meter, que vão tomar conta do que realmente tem interesse e não aqui no Brasil? Do que colocou a Corte Internacional e... Isso que o telespectador disse é um argumento trocando alhos com bugalhos. Não tem nada a ver essa questão da Venezuela em que os países... O Tratado da ONU é para pessoas. O comitê que o Brasil assinou e que foi ratificado pelo Congresso é
pessoas. Aliás, diz no pacto que não pode Estado se meter nisso. São as pessoas, os nacionais que se sentem injustiçados que podem recorrer a esse Comitê de Direitos Humanos. Portanto, informação o doutor de Lênin graça. É um exemplo de jurista, garantidor da Constituição. Então, eu aplauso a ele, Gregório de Bem Neto de Passo Fundo. E eu queria exatamente falar isso. Tem muitos telespectadores que não entenderam, talvez, a analogia sobre o bagualossauro lá da minha terra, que é agudo. No direito constitucional, e eu sou um constitucionalista, mas sou bem limpinho. Então, no direito brasileiro, isso foi uma piada. Entendeu? Constitucionalista mais limpinho foi... Deu para entender? Não foi. Foi difícil. Um pouquinho sutil, né? Sutil. Aí tem várias correntes. E tem uma corrente mais ortodoxa, que é a minha. Então, que a gente chama, né, nos congressos de bancada jurássica. Então, ali estão aqueles caras que se apegam mais à Constituição, então são os mais ortodoxos. É o meu caso. O teu, do Gilmar Mendes? Que não é bem um ortodoxo como eu, enfim, são outras questões. Aí são nossas divergências minhas dele. Então, eu só quero dizer isso, né? Quando eu brinco com relação à questão do Jurássico, é pela conduta que eu tento colocar com relação à interpretação da lei e da Constituição. Então, portanto, e finalmente só uma coisa. Eu falei em Direito 4.0 e tenho feito muitos debates nacionais com relação a isso. Vou dar uma notícia aqui para vocês, uns amigos meus estão fazendo uma experiência nesse sentido, pegando alguns processos. João, as pessoas gostam muito do direito norte-americano, que eles chamam hoje de padrão anglo-saxão de prova. Se nós pegarmos o padrão anglo-saxão de prova, ou o direito norte-americano, e aplicar hoje nas prisões brasileiras aqui, 50% sai na primeira semana. Os padrões de prova não passam pelo filtro do padrão anglo-saxão. Doutor Eduardo de Lima Veiga, só para avisar. Data vênia. Eu quero cumprimentar a todos pelo brilho e pela elegância desse debate. Olha aqui, olha. O sucesso mais um elogio aqui, também. Hoje, mais do que nunca, presente no programa todas as correntes de pensamento político. Mas como no futebol a maioria é gremista. Quero avisar os participantes que o Guerreiro é a grande contratação colorada para ganhar o Tri da Libertadores e o Bimundial da FIFA. Está atrasado. Guerreiro já está fora. Eu queria só para colocar para os telespectadores esse assunto da ONU. São duas coisas aí que me parece que tem que ficar um pouquinho claras. Não há dúvida nenhuma de que o Brasil é signatário de uma série de tratados. O que dizem esses tratados, em geral? Que o Brasil se compromete com uma série de requisitos de direitos humanos. E o que isso significa, no fim? De que o Brasil se compromete a se submeter à legislação da ONU, não, a corrigir eventuais falhas que ele tenha cometido e que ele eventualmente reconheça. Vou dar um exemplo para que os senhores entendam. A Espanha, por exemplo, é signatária dos mesmos tratados do Brasil. A Espanha tem na sua legislação uma prisão incomunicável para determinadas coisas. A Corte Europeia de Direitos Humanos vem censurando seguidamente a Espanha, e a Espanha se coloca assim: não há nenhum tratado que eu tenha assinado que diga que eu não possa ter na minha legislação uma prisão pré-processual incomunicada. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? E a Espanha segue com essa legislação. E ninguém está dizendo mal que a Espanha, que ela não seja democrática e que ela fira os direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é a alegação feita pela defesa do Lula. Outra coisa é a eventual manifestação dessa comissão, que é a dúvida se esta comissão é aquela que pode se manifestar acerca dos tratados que o Brasil assinou. E segundo nesta vinculação que o Brasil fez a esses tratados, se os tratados dizem que o Brasil se comprometeu com tudo isso que dizem que ele se comprometeu. São quatro coisas completamente distintas e isso é o que vai ser feito. E, normalmente, o Brasil tem um prazo para se manifestar sobre isso. E eu não me lembro de outro caso de que tenha havido uma manifestação liminar de algum órgão da ONU. Doutor Eduardo. Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. O seu chá... Então, é estranho isso. O seu chá é o único que tem dois verdes aqui, mix para chimarrão e boldo, 2 verde oliva aqui. Chá branco com frutas cítricas e flores com frutas. Não é coincidência?
Maravilha. É que a ONU é comunista, por isso. É uma conspiração. Que ótimo programa, parabéns, o Antônio de Caxias do Sul. Aniversaria hoje o Jarbas Vasconcelos, aniversaria hoje o Jarbas Vasconcelos, glorioso político, juiz Roberto Carvalho Fraga, o Léo Trompica, médico, foi presidente da Unimed Brasil, Marlene Neumann, Paulo Cruz, está diferente aqui. Paulo Cruz, parabéns a ele, a Carmen von Tobel, Francisco Spiandorello, a Vera Lúcia Sampaio Grilo, Milton Killing, a Mariana Turqueniche, o Dado Schneider, publicitária, Janice Tonieto, entre tantos, estão de aniversário hoje. Estamos encerrando o Pampa Debates, agradecendo a todos. 30 segundos. É que eu queria levantar uma lebre hoje, não deu, porque o assunto foi Opa, a doutora Gene sabe que tu vai levantar uma lebre hoje. É o seguinte, é sobre a privatização, é sobre a privatização que está se encaminhando das vias de entorno do aeroporto Salgado Filho. Estacionamento? Hoje, eu vi no jornal Zero Hora uma reportagem. A reportagem é sucinta, eu não me dei por completamente esclarecido, mas está em projeto uma espécie de privatização do entorno Onde, do aeroporto. No município de Porto Alegre? O aeroporto Salgado Filho. Ô, Cassiano. O aeroporto não é da cidade. Não, como não? No entorno do aeroporto ele está falando. Isso, nós vamos ver o que é privado. Nem os funcionários vão poder mais estacionar grátis lá. E a EPTC... Vai multar. A EPTC, com a sua índole conhecida, está ali pronta, canetinha na mão. Vamos ver os vereadores de Porto Alegre se agem aí. Muito obrigado. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. E aqui de Porto Alegre, a cônsul. Ela diz que é consulismo, mas consulismo é mulher do cônsul, não? Mas ela, na realidade, é cônsul do Esporte Clube Internacional, que está numa fase maravilhosa. Foi no aeroporto esperar o Guerreiro, e agora veio esse efeito suspensivo aí. Sempre o direito se metendo nas coisas. Não. O Laverinha está bravo contigo, Laverinha. Por que bravo comigo? Colorado. Não. É Colorado. O Guerreiro não pode guerrear. Muito obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.